Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão? Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa aula é a aula de sistemas operacionais. A gente vai falar sobre threads, a parte 2, certo? Se você quiser assistir a parte 1, está nos comentários, e a parte 3 também vai estar nos comentários. Então essa disciplina, essa unidade de threads, a gente dividiu em 3 aulas, ok? Agora a gente vai ver a parte um pouco mais prática, a gente vai mexer um pouco com programação, e a gente vai começar. Tá? Antes de iniciar a parte da programação, a gente vai falar um pouquinho sobre a máquina de estados das threads. Vocês devem lembrar que esses estados são bem parecidos com os estados dos processos, porém aqui a gente tem esse novo elemento aqui que é o cancelado, né? Ou seja, a thread ela pode ser cancelada praticamente em qualquer estado que ela estiver. Se ela estiver no estado pronto, ela pode ser cancelada. Se ela estiver executando, ela pode ser cancelada. Vocês lembram que isso não acontece com os processos, né? O processo, ele primeiro tem que ir para a CPU, para ser executado, para então saber qual decisão vai ser tomada sobre ele. Então, os principais estados de uma thread é novo, né? Quando ela é criada. E a partir do momento que ela tem todos os recursos reservados para executar, ela vai para o estado pronto. Do estado pronto, ela pode ir para o estado executando, né, quando ela está realmente fazendo algum processamento. Do estado executando, ela pode ser cancelada, né, por algum motivo qualquer. O próprio processo pode pedir o cancelamento da thread, ou ela pode ser completada. Né? O que é que pode levar ao cancelamento da thread? A thread está consumindo muito recurso, ou o processo não quer mais que seja executada aquela tarefa que foi designada para aquela thread. Então, há diversos motivos que podem levar ao cancelamento da thread, certo? A partir do momento que ela está no estado executando, né, ela pode ir para o estado terminado, como a gente falou, ou pode ir para o estado aguardando. Né? No estado aguardando, ela executou por um período de tempo e está aguardando para ser executado novamente. Então, quando ela está aguardando, ela também pode ser cancelada, né? E se tudo ocorrer bem, ela pode ser, né, para a parte do bloqueio, né? Se o que ela estava esperando chegar, os recursos forem alocados enquanto ela está esperando, assim como no processo, então ela volta para o estado pronto e fica aguardando para poder ser executada. Né? E fica nesse ciclo aqui de pronto, executando e aguardando até que ela seja completada ou cancelada por motivos diversos. Né? Para você implementar threads nos sistemas operacionais, né, aqui a gente vai falar especificamente da linguagem Java, mas tem APIs em diferentes linguagens, né, praticamente toda linguagem ela tem algum API para você implementar threads, porque é um recurso bastante interessante que já está bem maduro e é muito utilizado, principalmente depois do lançamento dos processadores multithreads, né, multicores e multiprocessadores também nos computadores. Então, para você implementar threads em Java, né, você pode fazer de duas formas, né, na programação, utilizando o recurso extends ou implements. Né? Se você já trabalhou com Java, você viu que essas duas palavrinhas são reservadas da linguagem, e o extends é utilizado para quando você quer herdar, né, de alguma classe específica, e o implements é quando você vai implementar as interfaces que aquela classe exige. Né? Então, ambas as abordagens vão implementar o método run, né, que é o que faz a thread, ou que realmente a thread faz. O que a thread faz? É o que vai estar dentro do método run, certo? Então, na sobrescrita do método run, né, usando a abordagem runable, que é a do implements, é obrigatória, e a sobrescrita do run usando o extends é opcional, né? Mas o run da superclasse thread não faz nada, ou seja, é um método que já existe, ele é vazio, então você precisa sobrescrever ele para poder adicionar o complemento. E quando você faz usando o implements, que você é obrigado a realmente implementar todos os métodos dessa interface runable, então você tem que criar aí o método run. Certo? Aqui eu vou mostrar de forma bem rápida esse código e depois eu vou praticar com vocês aqui na nossa IDE, tá? Então, aqui eu fiz dois exemplos, um criando a abordagem extends e o outro utilizando a abordagem implements. Tá? Na abordagem extends,
você vai criar uma classe, né? Essa classe eu estou chamando de Simple Thread Using Extends, é o nome da classe. E dentro dela eu vou criar aqui, vou abrir aqui a classe Thread, né? E dentro da classe Thread eu vou implementar o método Run, certo? Então aqui o que está dentro do Run é o que realmente a thread faz. Então aqui eu estou criando um laço, né? De 0 a 4 e eu vou imprimir aqui na tela 5 vezes, né? Run method executed by child thread. Então eu vou executar isso aqui 5 vezes na tela. A cada vez que ele imprimir isso na tela, a thread vai dormir por 10 milissegundos, tá? A entrada desse parâmetro que é em milissegundos. Se você colocar 100, é 100 milissegundos. 1000 milissegundos vai equivaler a 1 segundo, tá? E você também é obrigado a fazer o tratamento das exceções aqui com o try-catch, quando você utiliza o thread.sleep. Na outra abordagem, que é usando o extend, né, você tem que implementar aqui o runable. Então você sobrescreve o método run. E aqui, parecido com aquele lá, cada vez que eu chamar o método run, ele vai simplesmente escrever lá no console essa string aqui. Tá? Esse é o código completo, né, juntando somente o código da abordagem usando o extends e aqui somente o código usando o implements, né? E aqui vejam que eu estou usando o extends para ele herdar de outra classe, né? Então eu posso herdar de outra classe quando eu utilizo o implements. Quando eu uso o extend thread, eu não posso utilizar essa minha classe em outras heranças, né? Porque eu só posso estender de uma única classe no Java. Então, se eu utilizo o extend para estender de thread, eu fico impossibilitado de estender de outras classes. Quando eu utilizo implements, eu fico mais livre para poder estender de outras classes, como eu estou fazendo aqui nesse exemplo, certo? Esse aqui é o código, a gente vai testar agora para ver como é, beleza? Valeu, pessoal! Bom dia! Primeiramente, a gente vai abrir aqui o Eclipse, tá? Ou outro editor de código que vocês prefiram. Aqui eu estou usando a versão do Eclipse. A gente vai implementar aqui as threads em Java. Vamos esperar ele abrir um pouquinho. Pronto, agora vocês podem copiar o código que está lá nos slides. Eu vou primeiro fazer esse exemplo com o extends thread e depois eu faço com o implements. Pronto, entrando no Eclipse, você cria um novo projeto, né? Um projeto Java aqui no nosso caso. Então, cria um projeto Java simples. Após isso, vocês vão dar um nome ao projeto, né? Eu vou chamar aqui de threads. E as próximas configurações podem deixar por padrão. Finaliza, não cria nenhum módulo, não é necessário agora. E dentro do arquivo da pasta de arquivos fontes, você cria aí um novo arquivo de classe, né? Vamos criar uma nova classe Java. Vou chamar ela aqui o mesmo nome que está lá nos slides, né? Simple Thread Using Extends. É o nome dela lá, então eu vou utilizar o mesmo nome aqui. E dentro do arquivo eu vou copiar e vou colar o código que está aqui nos slides, né? O código do Extend Threads. Feito a cola, né? Eu vou formatar o código para ficar indentado de forma correta. Então você abre o botão direito, código, né, source e formate, ou formatar se você tiver em português. Feito isso, o código já está mais organizadozinho, né? Atentem ao nome da classe, certo? Tem que ser o mesmo nome que você criou o arquivo. E aqui eu estou utilizando o extend threads, né? Ou seja, a gente vai estender a nossa classe da classe thread, que é uma das formas de você criar threads em Java. Depois disso, também, né, o código principal, eu instancio um tipo lá da classe que eu criei e chamo t.start. Né? O t.start é padrão para você iniciar a execução da thread. E aí é o tempo que a thread vai dormir. Né? A thread você especifica quantos milissegundos ela vai dormir. Né? Então você pode dizer 10, 100 ou 1000 milissegundos. Né? Então 100 milissegundos equivale a 0,1 segundos. E se você quiser colocar que ela durma por 1 segundo, você coloca um valor 1000, né? Que equivale a 1000 milissegundos.
A gente vai deixar aqui em 100 para testar, para vocês verem que vai dar uma diferençazinha. Então, quando você executa deixando o tempo de dormência dela muito alto, né, como 100 milissegundos, você vê que primeiro ele executa o método main, né, depois ele executa várias vezes o método que está dentro do run, e só então depois ele executa todas as vezes o método que está dentro da main. Né? Ele não fica alternando entre um e outro, porque o tempo de espera está muito grande, certo? Então, se a gente reduzir aí para 10, vocês veem a saída aí, que agora ele fica alternando, né? Fica executando uma thread depois outra, uma thread depois outra. E essa alternância, ela não é padronizada, você não tem controle sobre isso, né? É o SO que faz o escalonamento e decide qual vai ser escalonado naquele momento. Isso tem um grande fator aí de aleatoriedade, então é muito difícil, é praticamente impossível você controlar a ordem das execuções dentro do SO, dado que tem vários outros processos e várias outras threads executando de forma simultânea. Né? Agora a gente vai criar o outro exemplo lá, usando o implements, né, ao invés do extend thread. Então faz a mesma coisa, coloca o mesmo nome da classe que está lá nos slides. Feito isso, copiei, colo o código fonte aí, né, formata o código para ficar bonitinho. E feito isso, vocês veem aí que continua dando erro nesse write console, né, porque faltou a gente criar mais uma classe aí, que é essa classe chamada de control printer, que ela é utilizada para imprimir na tela, basicamente é um println, né? Mas para ficar mais organizado a gente dividiu nessa classe a mais, certo? Então, se você tentar criar ela dentro da própria classe, você vai ver que não é possível, né? Você tem que criar ela num arquivo separado. Então vamos criar um novo arquivo. Chama o mesmo nome, console printer. E copia e cola o código lá dentro dela de novo. Feito isso, faz a formatação para deixar o código corretinho, indentado. E agora a gente pode executar a execução do extends e do implement. Né? Então, ele extends aquela classe controle printer, né? Ou seja, como você só pode estender de uma classe no Java, então você fica preso quando você usa o extend threads. Quando você utiliza o implements, você tem essa liberdade de você poder estender de outras classes. Né? Então você consegue formatar melhor o seu projeto de software. Então, feito isso, vocês podem executar aí também e vão ver que a ordem das execuções segue aí a execução das threads que a gente criou. Tá? Então é só para mostrar que você pode utilizar o extend threads ou implements e que o extends é mais indicado em algumas situações e enquanto o implements ele lhe dá mais liberdade, né, para você poder estender de outras classes se for necessário e você não ficar dependente de outras classes. Ok, pessoal? Por hoje a gente encerra essa aula. Tá? Espero que vocês tenham aprendido, visto aí na prática, né, como fazer essa execução das threads utilizando o Java e o Eclipse. E é isso, pratiquem em casa que o aprendizado ele é mais efetivo. Né? Quando você pratica, você aprende mais. Então, valeu pessoal, até a próxima, um abraço.